Bom, pessoal, hoje então a gente dá continuidade à introdução, né, na primeira aula, nossa primeira semana de aula, e nós vamos falar sobre os sistemas de retroalimentação que garantem a homeostasia dos animais. Bom, então, em primeiro lugar, o que é esse conceito de homeostasia? Homeostasia são aquele conjunto de condições internas do animal que mantém as células desse animal, os sistemas desse animal em pleno funcionamento, ou seja, respeitando condições de variáveis ambientais como, vamos ver, temperatura, pressão osmótica, níveis glicêmicos, pH sanguíneo, pH plasmático sanguíneo vai ser igual, mas pH do tecido, do líquido intersticial. Que mais, gente? Todas as variáveis bioquímicas, por exemplo, que oscilam. E aí, nesse caso, nós estamos falando em organismos mais complexos, aqueles em que em que as suas células, né, são banhadas por um líquido que é o sangue, o qual mantém condições favoráveis para a manutenção dessas células, né? Isso acontece nos organismos pluricelulares. Entretanto, os organismos unicelulares também vão ter seus sistemas de homeostasia. Se a gente pensar num paramécio, por exemplo, um paramécio, ele sente situações adversas, ele está sempre se deslocando, então ele aumenta a sua atividade de batimento ciliar, aumenta o seu deslocamento até que ele consiga encontrar um ambiente mais favorável em termos de condições ambientais, como qualquer outro organismo unicelular vai tentar fazê-lo. Então, considerando as condições ambientais externas e muitas vezes as condições ambientais internas, especialmente no caso dos pluricelulados, que tem uma complexidade maior. Bom, gente, então estar em homeostasia, isso vem lá do conceito da doutrina moral, que o Hipócrates já dizia que quando nós estávamos com os 4 humores em equilíbrio, nós estávamos em eucrasia, numa condição de bem-estar, numa boa condição sanitária, ou seja, estava bem de saúde. Ou seja, mas trazendo a ideia de equilíbrio. Aqui, quando a gente já fala em homeostasia, a gente pensa que sim, o organismo para estar nessa condição homeostática, ele tem que encontrar condições favoráveis, ou seja, que respeitem as tolerâncias desse animal. Quando a gente fala de ambiente, por quê? Porque a oscilação das condições ambientais acabam promovendo alteração nas condições internas, né, dos animais mais complexos. Então, um peixe que fica imerso em uma água extremamente ácida, ele acaba sofrendo os efeitos dessa água ácida e transferindo isso para o seu sangue em alguns casos, e daí, então, transferindo essa condição desfavorável para as células. Assim como efeitos de temperatura, ou então um animal que recebeu uma alimentação muito rica em carboidrato, tende a ter um aumento nos níveis glicêmicos, e esses níveis glicêmicos têm que ser controlados. Embora a gente não tenha discutido por que cada uma dessas variáveis tem que ser controladas e ficar dentro dos limites de tolerância, de certa forma a gente discutiu bem pouquinho isso, com o passar da disciplina, em cada processo desse, onde nós vamos regular a pressão osmótica, onde nós vamos regular o pH, onde nós vamos regular a temperatura, né? Então eu estou falando regular por quê? Porque nós somos reguladores, mas eu também vou falar para vocês como é que alguns animais se conformam com essa situação. Mas tanto a regulação quanto a conformação, que a gente já discutiu na outra aula, buscam o quê? A homeostasia, buscam respeitar limites, como por exemplo de pH, que raramente vão oscilar abaixo de 6,8 e raramente vão estar maiores do que 7,4, e quando acontecer dessa variável extrapolar esses limites, com certeza teremos prejuízos seríssimos para as células desse animal. Tá? Então, o que a gente vai ver aqui, como é que nós regulamos essas condições. Bom, essa imagem, gente, isso é lá da década de 70, 80, onde se criou
não sei se chamavam de ovo cledóico, né? Como se tu voltasse para o útero da tua mãe, porque aqui dentro desse aparato, né? As condições de temperatura, de umidade do ar, o som era um som agradável, controle do tipo de iluminação, controle da cromia, ou seja, qual comprimento de onda tu recebe nas diferentes fases do teu sono, ou seja, era uma cápsula de bem-estar, garantindo, assim, respeitando os limites ótimos considerados para a espécie humana. Então, 25 graus de temperatura, pressão de 1 atm, que é aquela do nível do mar, até 1 atm, ou seja, todas as condições dos níveis de oxigênio saturados, tudo favorecendo o bem-estar da pessoa que se encontra ali dentro por um determinado período. Então, na verdade, seria uma cápsula homeostática. Bom, gente, como é que nós controlamos, então, por exemplo, a temperatura do nosso corpo? Essas variáveis em geral. Existem 3 sistemas para controlar essas variáveis, 3 mecanismos, que são os mecanismos de retroalimentação e que muitas vezes nos livros são tratados como mecanismos de feedback, que quer dizer retroalimentação em português. Bom, esses mecanismos eles podem ser de feedback negativo, de feedback positivo, ou seja, retroalimentação negativa, retroalimentação positiva ou então retroalimentação antecipatória. Eu vou explicar rapidinho para vocês um exemplo de cada um e vocês vão compreender isso magnificamente. Mas antes, qualquer sistema de feedback tem que ter no mínimo 3 elementos. Tá? Por exemplo, se for um sistema para controlar a temperatura, esse sistema vai ter que ter um sensor de temperatura, ou seja, um aparato que possa acompanhar a variação da temperatura. Desculpem se houve aumento ou se houve redução da temperatura. Vai ter que ter um centro de referência. Por exemplo, digamos que o sensor de temperatura da pele que tem na minha mão avaliou que a temperatura aqui, eu encostei perto de uma coisa muito quente, estava muito quente. Então, registra essa temperatura aqui, manda para o nosso cérebro vai ter lá um parâmetro, né? Um set point, a gente diz um ponto de referência, que a nossa temperatura não pode oscilar muito a partir de 37,5. Então, por exemplo, se leu que na minha mão tem uma temperatura de 40 graus, eu automaticamente... e aí a gente tem que ter um órgão efetor, né? Então, os 3 elementos vão ser o seguinte: um sensor para a variável que está sendo acompanhada, um valor de referência, um set point, ou um centro de referência com valor de referência, não, né? Às vezes mais que um. Eu quero pH entre 6 e 8, 7,2. Então, mede o pH, vê se está acima ou abaixo desse intervalo. Certo? E depois um órgão efetor, um órgão que vai fazer a resposta que eu espero. Por exemplo, se eu então realmente sentir que aqui nessa sala, entrei nessa sala, está 40 graus. O meu sensor informa para o meu cérebro, o ar aqui está 40 graus. E aí o meu cérebro diz, nossa, vai superaquecer o corpo da gente, já está superaquecendo porque a tua mão já está 40 graus. Então, o sensor, o centro de referência comparou e viu que a temperatura na minha mão está mais elevada do que deveria estar, e aí então tem que ter um órgão efetor. Que órgão efetor vai ser esse nesse caso, para o calor? Um dos órgãos, uma das respostas que a gente vai ter, o meu sistema nervoso, gente, vai informar para as artérias da minha pele que elas devem relaxar. As artérias que estão levando o sangue para a minha pele devem relaxar, aumentar o calibre dessas artérias e levar mais sangue para a periferia do meu corpo, especialmente para a extremidade das mãos, né? E principalmente para as regiões de pele aonde a gente tem as glândulas sudoríparas. Então, no meu sovaco, nas minhas virilhas, na palma dos meus pés. E por essas regiões, então vai aumentar a perfusão do sangue ali. Esse sangue aquecido vai passar pela glândula sudorípara,
a glândula sudorípara vai conseguir tirar um pouquinho de água aquecida do nosso sangue e mandar para fora na forma de vapor d'água. Então, quando eu perco o vapor d'água, eu perco energia, levo essa energia junto e esfria a minha pele, esfria o meu sangue. Esse sangue volta, perdeu um pouquinho de água, mas volta refrigerado. E com isso eu uso a minha pele externa como um refrigerador. Bom, aí eu começo a fazer isso, começo a baixar a temperatura do meu corpo. Eu também provavelmente tirei a roupa nesse momento, né? Para perder mais calor pela pele, se possível for, eu tiro a roupa. Vocês podem ver que os cachorros, quando estão com calor, eles viram a barriga para cima, bem aberta, que é para eles perderem calor naquela região que não tem pelo, né? Então a gente vai fazer isso também, vai tirar a nossa roupa, tá? E aí a temperatura vai cair. Aí vai cair ao ponto de baixar de 37,5 da minha mão. Aí o sensor vai avisar para o meu cérebro, olha, agora a mão está fria. E aí, então, um órgão de resposta ao sensor avisou, o ponto de referência comparou, e baixou demais. Então, vamos aquecer um pouquinho. Meu sistema nervoso manda uma informação para que eu tenha vontade de me mexer. E aí eu vou me mexer, e eu vou gerar calor, e aí vai compensar. Então, vocês repararam, nesse caso, que a resposta foi contra o estímulo. Olha só, quando eu senti que a minha pele estava quente, o meu corpo avaliou, ó, está acima da temperatura que deve estar. Então, vamos mandar, a resposta é baixar a temperatura. Se a temperatura está alta, manda baixar. E aí, efetivamente, eu suei bastante, baixei demais a temperatura. Aí a leitura foi, a temperatura ficou muito baixa. Então, o que o corpo tem que fazer? Produzir mais calor, porque está caindo a temperatura. Ah, bom, então se a temperatura estava baixando, agora a minha resposta vai se aumentar. Então, a resposta, gente, é sempre contrária ao estímulo. Portanto, essa é uma retroalimentação negativa, tá bom? Agora, uma retroalimentação positiva. A retroalimentação negativa, a gente sempre traz, o animal sempre traz a condição da variável para perto do ponto de referência dele. Esse é o lance. Então, geralmente vai ser, não, sempre vai ser o contrário. Feedback negativo sempre vai ser o contrário. E o feedback que traz a gente para a homeostasia é o feedback negativo. Por quê? Presta atenção agora no feedback positivo, a retroalimentação positiva. Olha só um exemplo de retroalimentação positiva. São pouquíssimos, porque eles não são homeostásicos. Na verdade, a retroalimentação positiva ela faz o contrário. Ela nos afasta da homeostase. É uma resposta de retroalimentação que não é homeostásica. Eu estou falando aqui porque é um sistema de retroalimentação, tá? Mas é para a gente potencializar uma resposta numa hora adversa. Por exemplo, a gestante está no 9º mês de gravidez, né? Começa a dificultar a vascularização entre a placenta e o sangue da mãe, então começa, o nenê está muito desenvolvido, está pronto para respirar, então está na hora dele nascer, virar termo e respirar. Bom, quando começa a dificultar, então, esse abastecimento das condições homeostásicas do nenê pela placenta, esse nenê começa a se agitar, gente, começa a empurrar, começa a ficar. Na verdade, o nenê já tem uma resposta de estresse. E aí, ele empurra a parede do útero, mas depois nós vamos estudar que o músculo liso, quando a gente empurra o músculo liso, se ele estiver quietinho, parado, tu empurrou ele, tu deformou ele, ele responde com contração. E aí o útero começa as contrações do parto. Bom, quando o útero começa as contrações do parto, lá na saidinha do útero tem sensores de estiramento. Células que, quando são esticadas, mandam uma informação. Então, como o nenê está empurrando o útero para sair, porque ele começa a se agitar e o útero a contrair, dilata, né, a extremidade do útero. E aí
estica esses sensores e o músculo liso também, e aí ele responde com mais contração ainda. Mas essa informação vai para o nosso cérebro, o cérebro da gestante, né? E ela libera um hormônio na hipófise dela chamado ocitocina. E a ocitocina, a partir da neurohipófise, a ocitocina cai na corrente sanguínea e estimula mais ainda o útero a se contrair. Aí o útero contrai com mais força, empurra mais o nenê para sair pela, eu não sei como é que chama, abertura do útero, tá? E aí, quando aquele cabeção começa a chegar ali, empurra mais, estimula mais ainda esses sensores. Aí diz, ó, tá forçando mais ainda aqui. Então, manda sinal para liberar a ocitocina para contrair com mais força ainda. Vocês estão vendo que agora a resposta é no mesmo sentido do estímulo. Ó, o estímulo é o estiramento do colo do útero. Quando acontece isso estimula a liberação de ocitocina, que é o hormônio que faz o colo do útero contrair mais ainda. Então, as contrações vão ficando cada vez mais fortes, até o nenê nascer. Quando o nenê nasce, não tem mais nada empurrando a parede do útero. Cessa a informação, para de liberar a ocitocina, porque o útero relaxou. E aí, então, o útero vai conseguir efetivamente relaxar, porque não está mais sendo estirado pelo neném. Então, esse é um feedback positivo, potencializa uma resposta. E olha como tem continuidade esse feedback positivo. Bom, gente, aí é que está. Quando eu falei aqui da temperatura, a variação da temperatura acontece todos os dias, praticamente, na vida de um animal, nem que seja entre dia e noite, né? Bom, mas a gente deu uma corridinha, já oscilou a nossa temperatura. Então, feedback negativo é para trazer a gente para o homeostase com essas coisas que toda hora são acionadas. Agora, um parto é uma situação que acontece a toda hora na vida de um animal? Não, obviamente que não. É uma situação que o animal tem que passar por uma força descomunal. Tem que fazer um grande esforço, potencializar tudo que pode naquele momento. Então, isso é um feedback positivo, tá? Esse não é para respeitar muito o limite, esse é para potencializar ao máximo uma resposta. Claro que ela deve ficar dentro do limite de contração do útero, ou dentro dos níveis máximos de ocitocina, tá? Mas feedback positivo, ó, se a contração do músculo do útero, por exemplo, é um estímulo e a resposta vai ser a liberação de ocitocina, a liberação de ocitocina vai fazer o músculo contrair mais ainda, que vai fazer liberar mais ainda ocitocina, que vai contrair mais ainda o músculo. Outro exemplo, no processo de desenvolvimento dos gametas femininos. O folículo, gente, é o próprio folículo que produz o hormônio estradiol que estimula o desenvolvimento do folículo. Mas quanto mais o folículo cresce, mais estradiol ele produz. E mais ele cresce, e mais produz, até a ovulação. Vocês estão vendo que é sempre uma coisa meio extrema, assim? Tá? Então, esse é o sistema de retroalimentação positivo. Não é para uma condição, não é para o retorno à homeostasia. Vários vão acontecer durante o parto depois, porque a pressão, os negativos vão acontecer vários. A pressão arterial da mãe, né, foi lá em cima. Mas aí já nasceu, já aconteceu o parto, essa frequência cardíaca tem que diminuir. E aí começam os feedbacks negativos logo após esse grande feedback positivo. Bom, e o feedback antecipatório, gente? O feedback antecipatório é aquele em que, por exemplo, acontece no nenê, ou em todo mundo que come quindim, por exemplo, ou no nenê quando vai amamentar. Ai, me desculpa. Bom, no nenê quando vai amamentar. Então, assim, ó, no caso do quindim, vamos lá. Eu olhei para um quindim, no que eu botei esse quindim, eu olhei para o quindim, meu intestino já começou a se mexer. Ó, vai ter digestão, tá? Eu botei o quindim na boca, senti o gosto de doce na boca. Algumas células do meu intestino vão produzir hormônios chamados de incretina, que são peptídeos semelhantes ao glucagon.
Bom, e essas incretinas vão ir lá no meu pâncreas, dizer para o pâncreas, ó, vai produzindo insulina aí, ó, te prepara, que o louco aqui está comendo 50 quindim. Então, a glicemia vai lá para as cucuias. Então, vai ter que ter um monte de insulina pronta aí, pâncreas, para tu liberar quando essa glicose chegar no sangue. Pô, legal isso, né? O nenê, então, quando a gente começa a comer alguma coisa que é muito rica em carboidrato, o nosso pâncreas, antes da glicose chegar no sangue, o nosso pâncreas já está sabendo. Vou ter que me virar aqui a liberar insulina e produzir um monte de insulina, que aí vem uma carga grande. Então, isso é feedback, é retroalimentação antecipatória. Em inglês, feedback, feed forward. Não é feedback, é feed forward daí, tá? Os outros são retroalimentação, é feedback, porque é retroalimentação, tá? E esse é retroalimentação antecipatória. Então, gente, acho que aqui a gente vê exemplos de retroalimentação negativa. Olha só, a gente comeu um alimento, né, rico em... nem precisa ser rico em carboidrato, mas comemos um pão com geleia. Veio um monte de amido, de glicose, de carboidrato. E essa glicose chega, é absorvida no nosso intestino, e quando altos níveis de glicose chegam nas células beta do nosso pâncreas, essas células beta são estimuladas, aumentam a sua atividade interna e produzem insulina. A insulina cai na corrente sanguínea, vai em vários tecidos, como no fígado, como no músculo, como no tecido adiposo, e abre umas proteínas que deixam a glicose entrar para dentro das células. E aí a glicose entra para dentro das células e acaba sendo estocada lá dentro, no tecido adiposo como gordura, como triglicerídeo, no fígado como glicogênio e no músculo como glicogênio. E aí diminui os níveis glicêmicos na corrente sanguínea. Ou seja, então olha só, o que acontece? Retroalimentação negativa por quê? Aumentou a glicemia, aumentou o açúcar no meu sangue. Eu percebi, comparei, olha, está acima lá dos 90 miligramas por decilitro, está 220. Ah, então libera insulina. Insulina cai na corrente sanguínea, faz diminuir os níveis glicêmicos, tá? Mas aí diminuiu demais, porque liberou muita insulina. Diminuiu demais, baixou muitos níveis glicêmicos. Ah, se o sangue está com a glicemia baixa, vai chegar nas células alfa agora do pâncreas, e aí essas células vão ser estimuladas pelos baixos níveis glicêmicos a produzir o glucagon. O glucagon vai chegar nesse tecido, no tecido adiposo, vai chegar no fígado, vai chegar... Ele não precisa chegar no músculo, só no fígado, no tecido adiposo, já manda quebrar aqueles estoques de lipídio e de glicogênio para transformar de novo em glicose e liberar para a corrente sanguínea. Recuperou, ó. Então, feedback negativo, retroalimentação negativa. Resposta sempre contrária ao estímulo. A retroalimentação positiva, o nenê nascendo, daqui já disse para vocês, quando o nenê começa a apertar a parede do útero, o útero começa a responder com contração, manda uma informação lá para o nosso hipotálamo. Cadê? Está aqui, ó, contrações uterinas, empurram o bebê contra o colo do útero, causando estiramento do colo do útero, que manda uma informação para o encéfalo da mãe, tá? No encéfalo da mãe libera a ocitocina manda contrair mais ainda o útero até o neném nascer. O neném nasceu, parou esse jogo de força na parede do útero, para a liberação de ocitocina, está tudo certo. Mas isso aqui, se o estímulo é começar a contrair, a resposta vai ser contrair mais ainda, porque esse neném tem que nascer, tá bem? E aqui, ó, é o exemplo da retroalimentação antecipatória. Basta chegar glicose no meu trato gastrointestinal, nem chegou no meu sangue, a parede do meu intestino vai produzir hormônios, as incretinas, que vão viajar pelo sangue, vão chegar no pâncreas, mandando ele produzir insulina. Vejam aqui, gente, ó, isso aqui
é a insulina no plasma da pessoa, e aqui o tempo em horas. Para quem recebeu via oral, tá? Um líquido cheio de glicose, via oral, ou seja, que essa glicose entrou em contato com as células do intestino, e essa mesma concentração desse mesmo líquido foi injetado no sangue da pessoa. Vejam que a resposta insulínica é maior quando a glicose, a glicemia é elevada dentro do intestino. Por quê? Porque tem o papel das incretinas. E quando tu injeta direto na veia, o intestino não vai perceber a chegada da glicose e não vai liberar as incretinas. Então, com isso, gente, a gente vê os 3 sistemas de retroalimentação, sendo que o negativo e o antecipatório, eles mantêm a condição homeostática do animal, ou seja, as variáveis fisiológicas do animal são mantidas, né, dentro dos seus limites de tolerância. Na resistência, não faz sentido feedback, né, embora eles vão acontecer, mas o bicho não vai conseguir atender e vai acabar tendo um pouquinho de perda do tempo de vida dele, prejuízo. Bom, gente, acho que ficou bem explicadinho. É a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui, gente, então estou tentando gravar de novo, que eu me atrapalhei no slide, passei sem querer e depois não dá para voltar. Então, isso aqui, gente, é o exemplo do artigo que nós, né, nós da disciplina, disponibilizamos para vocês. Eu falo não fui nem eu que procurei esse artigo, tá? Mas nós disponibilizamos para você ver exemplos de aplicação de retroalimentação homeostática. Então, esse artigo trata, né, dos problemas, das restrições e das vantagens de termos também um anticoncepcional masculino, mas foi, bom, por questões que cada um pode interpretar como quiser, mas até hoje teve muito mais resistência, né, a aprovar ou a valorizar os problemas que implicam no uso de anticoncepcional. Os homens reclamam de usar o anticoncepcional masculino porque ele tende a diminuir o tamanho do testículo, pode diminuir os níveis de testosterona, né? E podem diminuir a libido também. Então, essa é uma das grandes restrições. Só que isso também pode acontecer, e acontece, né? Pode não, isso acontece, a gente sabe disso, que o uso de anticoncepcionais femininos durante muito tempo também promove uma redução, um comprometimento da gônada. A gente tem gente que começa a tomar anticoncepcional aí com uns 11 anos de idade, né? Às vezes mal começou a sua vida reprodutiva e já começa a tomar anticoncepcional, as mulheres. E isso pode trazer prejuízo seríssimo para suas gônadas. Então, os exemplos que a gente vai ver aqui acontecem também de forma análoga para a gônada feminina. Mas, olha só, o que acontece, gente, é que o testículo, né, a célula de leite que produz a testosterona nos testículos. Bom, sobre estímulo principalmente das gonadotropinas, principalmente do FSH. Bom, então, quando existe condições favoráveis para a produção de testosterona, a percepção dessas condições, bem como a idade do animal, um monte de coisa, define que o testículo vai começar a produzir testosterona. E as células de Leydig começam a produzir testosterona pela ação do FSH e também do LH. Tá bem? Bom, e aí os níveis de testosterona na corrente sanguínea vão aumentando. A testosterona, gente, ela sensibiliza, tá? Tanto as células do testículo, mas quanto as células do hipotálamo e da hipófise. Por quê? Porque para produzir testosterona, o hipotálamo tem que reconhecer essas condições favoráveis. Aí ele emite fatores liberadores para a hipófise, uma outra gônada, produzir as gonadotropinas, o FSH e o LH, que vão lá e dizem para o testículo se desenvolver, produzir espermatozoides, estimular as células cetólicas a produzir testosterona e tocar todo esse sistema. Bom, quando produz bastante testosterona, os níveis de testosterona no sangue aumentam
e diz, alguém tem que dizer para o testículo, para de produzir testosterona, que já tem bastante. E aí, então, a própria testosterona que vai fazer isso, vai chegar lá no hipotálamo e sensibilizar as células do hipotálamo, dizendo para ele diminuir a produção do fator que estimula a hipófise a produzir o FSH, que estimula o testículo a produzir a testosterona, feedback negativo. Mas a testosterona também atua nas células da hipófise, atua nesses dois pontos, tá? E também tem receptores nas células do próprio testículo. Então, nós vamos chamar isso aqui, ó, a relação entre a célula de Sertoli, por exemplo, até o hipotálamo, isso é uma alça de feedback longa. Agora, uma alça curta, por exemplo, a célula produz a testosterona e a testosterona aqui, ó, numa alça um pouco mais curta que a do hipotálamo, quando ela sensibilizar a própria hipófise, dizendo para a hipófise diminuir a produção de testosterona, porque já tem bastante. Tá bom? Em alguns animais, vai ter uma alça mais curta, que a própria célula que produz a testosterona tem receptor para testosterona e inibe a produção quando os níveis estão elevados. Tá? No nosso caso aqui, a gente depende muito dessas alças longas de feedback. Então, o problema dos anticoncepcionais, seja feminino ou masculino, é isso. Quando a gente toma, através de um comprimido, de uma injeção ou de um adesivo, a gente aumenta os níveis de testosterona na corrente sanguínea ou de andrógenos, como a epiandrosterona ou a cetotestosterona ou a androstenediona, eles também acabam estimulando essas alças aqui e acabam, o organismo interpreta que o testículo está produzindo muita testosterona, porque está cheio de testosterona, e esses fatores estimuladores e mantenedores de toda a linhagem celular do testículo são inibidos. E a gente diminui a produção de FSH e de LH, e com isso as células que são mantidas, as linhagens espermáticas aqui, vão ser silenciadas, né? Porque a célula de Leydig, que produz a testosterona, tá? E que alimenta a célula de Sertoli, estimula todo o desenvolvimento da linhagem espermatogênica, se a célula de Leydig não recebe estímulo para produzir testosterona, tudo isso aqui vai parar, gente. Tá? Então, esse é um dos problemas, e aqui a gente mostra, então, com aquele artigo, uma aplicação dos sistemas de retroalimentação. Eu acho que era isso. Ah, não! Vou falar em enantiostase, que é um pouquinho diferente de homeostase para vocês, porque é muito difícil encontrar um livro disponível que fale em enantiostase. Talvez vocês nem sentissem falta disso, mas a enantiostase é um caso interessante que um animal acaba conseguindo uma condição homeostásica de forma indireta, tá? Muitas vezes fruto até de um problema. Nós temos um exemplo legal da nossa região, do siri azul, que vive aqui na Lagoa dos Patos, na nossa lagoa aqui do Laranjal, tá bom? Então, esse siri, gente, quando ele entra aqui na nossa lagoa, quando a lagoa não está muito salgada, diminui a salinidade. Com isso, esse animal vai perder sais, vai perder íons para essa água que é menos salgada, porque isso aqui é um bicho que vive parte da vida dele no mar. Bom, quando ele perde esses íons, ele perde também um pouco da afinidade do pigmento respiratório dele, que é a hemocianina, pelo oxigênio. E ele não consegue abastecer direito os tecidos dele com essa perda de afinidade, ele perde capacidade de transporte de oxigênio no sangue. Porém, e isso gera um estresse muito grande para esse bicho. Aí esse bicho aumenta a taxa metabólica para produzir mais energia, conseguir, por exemplo, aumentar a frequência cardíaca dele para fazer o sangue mais vezes na branca e tentar buscar mais oxigênio, ele começa a excretar mais amônia, que é o produto de excreção. Então, se tu aumenta a taxa metabólica, tu produz mais resíduo metabólico, como amônia. E a amônia, gente, acumula no sangue desse bicho e com isso aumenta o pH.
o sangue dele fica menos ácido. Na verdade, o sangue dele tende a ficar um pouquinho... O sangue nunca está nem muito ácido, nem muito básico. Tem que ficar sempre perto do pH neutro. Mas fica um pouquinho menos ácido, tá? E isso fica mais alcalino, isso faz com que esse bicho recupere a afinidade da hemocianina, que é a hemoglobina dele, pelo oxigênio, tá? E com isso ele compensa a situação e aí ele passa a ficar numa boa mesmo na lagoa. Embora ele consiga isso por um efeito que não é uma resposta direta de retroalimentação, tá? É quase que uma consequência da resposta de estresse dele. Mas muito bom isso, gente. Tem muitos mecanismos desses, a gente não consegue estudar muito isso. Então, a gente vai ficando por aqui para falar de sistema de retroalimentação e trazendo essa informação de um pouquinho diferente para vocês. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.